Já imaginou como o mundo poderia acabar? A ideia parece coisa de filme, né? Mas a gente aqui na ciência, com toda a nossa curiosidade e métodos precisos, já identificamos algumas formas, digamos, assustadoramente fascinantes, que poderiam trazer o fim da civilização como conhecemos. E não estou falando de zumbis, pelo menos não diretamente. Neste vídeo vamos explorar 7 maneiras terríveis e totalmente científicas que o mundo poderia acabar. Algumas são tão improváveis quanto intrigantes, um tipo de "e se" cósmico. Outras, bem, são mais possíveis do que gostaríamos. Preparem-se para expandir a mente e, quem sabe, ficar um pouco apreensivo. Antes de começarmos, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo cheio de curiosidades como este. Agora, vamos mergulhar no apocalipse. Lembram daquele filme Armageddon, com o Bruce Willis tendo que explodir um asteroide? Então, a ideia não é tão absurda assim. Um impacto de um asteroide é um dos cenários mais clássicos de fim do mundo, e com razão. Estamos falando de uma rocha espacial gigante, vagando pelo espaço, a milhares de quilômetros por hora. Se um desses monstros colidir com a Terra, a energia liberada seria equivalente a bilhões de bombas nucleares. E antes que você pense que isso é coisa de ficção científica, basta olhar para os dinossauros. Há 66 milhões de anos, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de largura atingiu a península de Yucatán, no México. O resultado? Extinção em massa, tsunamis gigantescos, incêndios globais e um inverno de impacto que durou anos. A poeira e os detritos lançados na atmosfera bloquearam o Sol, causando um colapso global na cadeia alimentar. Os dinossauros, que até então dominavam o planeta, foram extintos, abrindo caminho para a ascensão dos mamíferos. E, eventualmente, para nós. Mas calma, a história tem um lado positivo. Atualmente, agências espaciais como a NASA monitoram constantemente objetos próximos à Terra, os chamados NEOs. Eles usam telescópios poderosos para rastrear asteroides e calcular suas trajetórias, prevendo se algum deles representa uma ameaça real. Além disso, cientistas estão desenvolvendo tecnologias para desviar asteroides em rota de colisão com a Terra. Então, respirem fundo. A probabilidade de um impacto catastrófico, como o que extinguiu os dinossauros, é extremamente baixa, pelo menos em um futuro próximo. Mas é um lembrete poderoso da nossa fragilidade cósmica e da importância de continuar explorando e entendendo o universo ao nosso redor. Imaginem só, um vulcão tão colossal, mas tão colossal, que sua erupção poderia cobrir continentes inteiros com cinzas, liberando gases tóxicos na atmosfera e mergulhando o planeta em um inverno vulcânico. Não estamos falando de Mordor, a terra do Senhor dos Anéis. Essa ameaça é real e atende pelo nome de supervulcão. Enquanto vulcões comuns são montanhas imponentes, supervulcões são como caldeirões gigantes, depressões formadas por erupções anteriores tão violentas que fizeram o topo da montanha desabar. E quando um supervulcão entra em erupção, não é brincadeira. Estamos falando de uma explosão capaz de ejetar milhares de quilômetros cúbicos de material vulcânico na atmosfera, bloqueando a luz solar e causando um efeito devastador no clima global. E não pensem que isso é coisa do passado distante. Há cerca de 74 mil anos, o supervulcão de Toba, na Indonésia, entrou em erupção com uma fúria inimaginável. A erupção foi tão poderosa que liberou cerca de 10 mil quilômetros cúbicos de material vulcânico, criando o Lago Toba, a maior caldeira vulcânica do mundo. Acredita-se que essa erupção tenha causado um inverno vulcânico global, levando a um declínio drástico na população humana da época, quase nos levando à extinção. Atualmente, um dos supervulcões que mais preocupam os cientistas é o Yellowstone, localizado nos Estados Unidos. Embaixo do Parque Nacional de Yellowstone, existe uma câmara magmática gigantesca, com cerca de 88 quilômetros de comprimento e 43 quilômetros de largura. Se Yellowstone entrasse em erupção com toda a sua força, as consequências seriam catastróficas. As cinzas vulcânicas cobririam grande parte da América do Norte,
destruindo plantações, contaminando fontes de água e tornando o ar irrespirável. A boa notícia é que erupções supervulcânicas são eventos extremamente raros. A má notícia é que, assim como os asteroides, são um lembrete da nossa insignificância diante das forças titânicas da natureza. De todas as ameaças que enfrentamos, a guerra nuclear é a única criada inteiramente por nós mesmos. É uma ironia amarga. A mesma inteligência que nos permitiu desvendar os segredos do átomo também nos deu o poder de destruir a nós mesmos. E não estou falando apenas de uma explosão, mas sim de um cenário muito mais sombrio, o inverno nuclear. Imaginem um conflito em larga escala, com múltiplas ogivas nucleares detonando em diferentes partes do planeta. Cidades seriam reduzidas a cinzas, milhões de pessoas morreriam instantaneamente, e os sobreviventes enfrentariam um inimigo ainda mais mortal, a radiação. Mas os efeitos devastadores não parariam por aí. As explosões lançariam milhões de toneladas de poeira, fumaça e cinzas na atmosfera, formando uma cortina escura e densa que bloquearia a luz solar. Sem a energia vital do Sol, as temperaturas globais despencariam, dando início a um inverno nuclear que poderia durar anos. As plantações seriam destruídas, a água potável se tornaria escassa e a fome em massa se espalharia pelo planeta. E não pensem que os efeitos da radiação se limitariam às zonas de impacto. As partículas radioativas seriam carregadas pelos ventos, contaminando o ar, a água e o solo em todo o mundo. Doenças relacionadas à radiação, como câncer e mutações genéticas, se tornariam comuns, afetando gerações futuras. A ameaça da guerra nuclear paira sobre nós desde a Guerra Fria, um período marcado pela corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. E mesmo com o fim da Guerra Fria, o fantasma da aniquilação nuclear ainda nos assombra. Diversos países possuem arsenais nucleares, e a possibilidade de um conflito acidental ou intencional não pode ser descartada. Diferente dos asteroides e supervulcões, a guerra nuclear é uma ameaça que podemos controlar. A solução não está em construir abrigos subterrâneos ou desenvolver tecnologias mirabolantes, mas sim em promover o diálogo, a diplomacia e a cooperação internacional. Afinal, em uma guerra nuclear, não haveria vencedores, apenas perdedores. Vivemos em um mundo interconectado, onde um vírus pode viajar do outro lado do planeta em questão de horas. E essa interconexão, que tanto facilitou nossas vidas, também nos tornou mais vulneráveis a um inimigo silencioso e mortal, as pandemias globais. Imaginem um vírus altamente contagioso, mais letal que a gripe, e com uma taxa de mutação acelerada. Ele se espalha rapidamente, atravessando fronteiras e continentes, infectando milhões de pessoas antes que possamos entender completamente como ele funciona. Os sistemas de saúde entram em colapso, hospitais ficam lotados, e a busca por uma cura se torna uma corrida contra o tempo. Infelizmente, esse cenário não é ficção científica. A história nos mostra que pandemias devastadoras podem acontecer a qualquer momento. A peste negra, no século XIV, matou cerca de 1/3 da população europeia. A gripe espanhola, em 1918, infectou cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, matando entre 50 e 100 milhões. E mais recentemente, a pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, mostrou a rapidez com que um novo vírus pode se espalhar pelo mundo, impactando nossas vidas de maneiras que jamais imaginaríamos. A globalização, o aumento da densidade populacional em áreas urbanas e as mudanças climáticas criam condições ideais para a disseminação de doenças infecciosas. E a ameaça de uma pandemia global, seja ela natural ou causada por um agente patogênico geneticamente modificado, é uma preocupação constante para a comunidade científica e para a saúde pública. A boa notícia é que estamos mais preparados do que nunca para enfrentar pandemias. A vigilância epidemiológica, o desenvolvimento de vacinas e tratamentos antivirais e a comunicação rápida e eficaz entre os países são ferramentas essenciais para conter a disseminação de doenças e salvar vidas. No entanto, a prevenção ainda é o melhor remédio. Investir em pesquisa científica, fortalecer os sistemas de saúde pública e promover a educação em saúde são medidas cruciais para evitar que uma pandemia global se torne uma catástrofe humanitária.
O clima da Terra é um sistema complexo e interdependente, e nós, humanos, estamos mexendo com ele de forma irresponsável. E as consequências, como já estamos vendo, são alarmantes. As mudanças climáticas são uma realidade, e seus efeitos devastadores já estão sendo sentidos em todo o mundo. Ao longo do último século, a temperatura média da Terra aumentou cerca de 1 grau Celsius. E a culpa é nossa. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e outras atividades humanas liberam gases de efeito estufa na atmosfera, como dióxido de carbono e metano, que retêm o calor do Sol e aumentam a temperatura do planeta. E as consequências são diversas e devastadoras. O aumento do nível do mar ameaça cidades costeiras e ilhas, colocando em risco a vida de milhões de pessoas. Eventos climáticos extremos, como secas, inundações, furacões e ondas de calor, estão se tornando mais frequentes e intensos, causando perdas de vidas, danos materiais e crises humanitárias. A acidificação dos oceanos, causada pela absorção do excesso de dióxido de carbono da atmosfera, está prejudicando a vida marinha, ameaçando ecossistemas inteiros e colocando em risco a segurança alimentar de milhões de pessoas que dependem dos oceanos para sobreviver. E o pior é que as mudanças climáticas são um problema que criamos e que só nós podemos resolver. A boa notícia é que ainda temos tempo para agir, mas a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Precisamos reduzir drasticamente nossas emissões de gases de efeito estufa, investindo em energias renováveis, promovendo a eficiência energética e adotando práticas agrícolas e industriais mais sustentáveis. É preciso proteger nossos oceanos e florestas, que desempenham um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono da atmosfera. As mudanças climáticas são um desafio global, que exige uma resposta global. Governos, empresas e cidadãos precisam trabalhar juntos para construir um futuro mais sustentável e resiliente para todos. Vivemos em um planeta extraordinário, repleto de vida em todas as suas formas e cores. Dos oceanos profundos às montanhas mais altas, a Terra pulsa com a energia de milhões de espécies interligadas em uma teia complexa e delicada, que chamamos de ecossistema global. Mas essa teia da vida, da qual dependemos para sobreviver, está se desfazendo diante de nossos olhos. Estamos testemunhando um declínio sem precedentes na biodiversidade do planeta, com espécies desaparecendo a uma taxa alarmante. A perda de habitat, a exploração excessiva dos recursos naturais, a poluição e as mudanças climáticas estão empurrando milhares de espécies para a beira do abismo. E o colapso da biodiversidade não é apenas uma tragédia para a natureza, mas também uma ameaça à nossa própria sobrevivência. Afinal, dependemos dos serviços ecossistêmicos para obter alimentos, água limpa, ar puro, regulação do clima e muito mais. Os oceanos, por exemplo, são responsáveis por produzir mais da metade do oxigênio que respiramos e absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono emitido pelas atividades humanas. Mas a pesca predatória, a poluição por plástico e a acidificação dos oceanos estão colocando em risco a saúde dos oceanos e a nossa própria. As florestas, verdadeiros pulmões do planeta, também estão sob ataque. O desmatamento desenfreado, impulsionado pela expansão agrícola e pela exploração madeireira, está liberando na atmosfera toneladas de dióxido de carbono que estavam armazenadas nas árvores, agravando as mudanças climáticas e ameaçando a sobrevivência de milhares de espécies que dependem das florestas para sobreviver. A boa notícia é que ainda podemos reverter esse cenário. Precisamos agir com urgência para proteger os ecossistemas remanescentes, restaurar áreas degradadas e promover o uso sustentável dos recursos naturais. É preciso repensar nosso modelo de consumo, buscando alternativas mais sustentáveis e reduzindo nosso impacto no planeta. A preservação da biodiversidade não é apenas uma questão de proteger a natureza, mas também de garantir a nossa própria sobrevivência. A inteligência artificial, ou IA, tem sido um tema recorrente na ficção científica, com máquinas inteligentes capazes de rivalizar com a capacidade humana. Mas o que antes parecia ser um futuro distante, agora está cada vez mais próximo da realidade. A IA está se desenvolvendo em um ritmo acelerado, e com ela surgem novas possibilidades e desafios.
De carros autônomos a assistentes virtuais, a IA já está presente em nossas vidas de diversas maneiras. E à medida que a tecnologia avança, a IA se torna cada vez mais sofisticada, capaz de realizar tarefas complexas, tomar decisões e até mesmo aprender de forma autônoma. Mas essa rápida evolução da IA também levanta questões importantes sobre o seu impacto na sociedade e no futuro da humanidade. Uma das preocupações é a possibilidade da IA se tornar tão poderosa a ponto de superar a inteligência humana e se voltar contra seus criadores. Imaginem máquinas superinteligentes, capazes de tomar decisões de forma independente, sem a interferência humana. Se essas máquinas não compartilharem dos nossos valores éticos e morais, poderiam representar uma ameaça à nossa existência. E não estamos falando apenas de robôs assassinos como nos filmes de Hollywood. A IA descontrolada poderia causar danos em diversas áreas, como manipular mercados financeiros, controlar infraestruturas críticas como redes elétricas, e até mesmo influenciar eleições e espalhar desinformação em massa. Outro desafio é o impacto da IA no mercado de trabalho. À medida que as máquinas se tornam mais inteligentes, podem substituir humanos em diversas funções, levando ao desemprego em massa e a desigualdades sociais ainda maiores. É crucial que a comunidade científica, governos e empresas trabalhem juntos para garantir que o desenvolvimento da IA seja guiado por princípios éticos e que seus benefícios sejam compartilhados por toda a humanidade. A inteligência artificial tem o potencial de revolucionar nossas vidas de maneiras incríveis. Mas é preciso ter cuidado para não criarmos uma ferramenta que possa se voltar contra nós. Ufa! É muita coisa para digerir, né? Mas esses cenários, por mais assustadores que pareçam, nos lembram de algo muito importante: a nossa responsabilidade em cuidar do planeta e de uns aos outros. Afinal, estamos todos conectados, e o futuro da humanidade depende das escolhas que fazemos hoje. A ciência, com toda a sua capacidade de investigar, questionar e descobrir, trabalha incansavelmente para monitorar e prevenir muitas dessas ameaças. Mas a responsabilidade não é só dos cientistas. Cabe a cada um de nós, como cidadãos conscientes, fazer a nossa parte. Seja adotando hábitos mais sustentáveis, combatendo a desinformação, defendendo a paz ou simplesmente espalhando a consciência sobre esses desafios para as futuras gerações. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E me conta aqui nos comentários: qual desses cenários você acha mais assustador? Qual deles te fez pensar de forma diferente sobre o futuro? A conversa não termina por aqui. Até o próximo vídeo.